Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Dupla Base. Meu nome é Vinícius Micael e hoje quero estar falando com vocês com relação ao Banco Master, né? A ideia desse vídeo, na verdade, é trazer aí que nem toda renda fixa ela é super segura como o mercado prega, né? A renda fixa é sim algo extremamente importante, algo que deve ser utilizado, mas que não devemos investir em renda fixa também fechando nossos olhos, investindo cegamente. Então, todos os casos, todos os investimentos, a gente crê aqui no Dupla Base que devem ser feitos com bastante estudo, com bastante uh, prudência, né? E que você saiba no que você está investindo, né? No nosso caso, a gente não investe através de outras instituições, né? A gente não tem um assessor de investimentos, a gente gosta bastante de se debruçar e entender no que estamos investindo, né? E a renda fixa, ela não é diferente, né, pessoal? Então, assim, muita gente acredita que renda fixa é sinônimo de segurança e hoje a gente vai te mostrar aqui que nem sempre isso é verdade, né? O brasileiro médio, ele confia muito na renda fixa e a gente tem aí a questão do Banco Master, né, pessoal, que estava pagando muito acima do CDI antes de entrar aí em liquidação, né? O Banco Master basicamente ele faliu. Então, assim, uma coisa para você se pensar, para você pensar um pouco, né? Se todo mundo paga X, né? Se todo mundo paga 90% do CDI, 100% do CDI, 110, por que que alguém está pagando aí 140, 150, até 190%, como a gente pode ver aqui nessa matéria do Valor Invest? O Banco Master chegou a pagar 190% do CDI ao ano. Então, pessoal, no Brasil, especialmente, não existe almoço grátis. Se você está recebendo aí um valor absurdo de retorno, alguém tem que pagar essa conta, né? E se essa conta não fechar no final do dia, quem vai pagar aí vai ser ou você, né, que está fazendo o investimento, ou felizmente, né, nesse caso do Banco Master não era um banco muito grande, o FGC vai conseguir aí cobrir uh, esse prejuízo, digamos assim, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, para vocês entenderem mais aí sobre isso também. Então, pessoal, o caso do Banco Master, ele tinha promessas aí de rentabilidades altíssimas, né? E sempre vendiam os seus produtos de renda fixa, digamos assim, com palavras como seguro, renda fixa, garantido, né? E então, assim, o investidor médio, geralmente, ele vai ali investir, ele passa uma lista ali de investimentos, ele foca nessas palavras e foca no número de retorno, né, pessoal? E poucos se perguntam quem é que está pagando essa conta, né? De onde vem esse retorno. Então, a regra básica do mercado aí, que é a regra do risco versus retorno, né? Não existe retorno alto sem risco. Não existe. Bancos grandes eles pagam menos porque são mais sólidos, né? Então você vai ver aí um Itaú, que é um banco extremamente sólido, o Banco do Brasil, extremamente sólido também. Eles vão pagar aí um valor menor porque eles te dão essa segurança. E bancos menores eles pagam mais para captar dinheiro, né? Para chamar a sua atenção, chamar a atenção do investidor, dizer, invista aqui comigo que eu te pago 130, 140, 190%, né? Porém, se o retorno é maior, o risco ele tem que estar em algum lugar, mesmo que escondido. Então, não ache que você que sua mãe foi a única que fez filho inteligente, né? Que você está vendo ali, a única que está vendo aqueles 190%, você é a única que está investindo naquilo dali, que você vai dar a grande tacada e vai multiplicar o seu dinheiro e seu capital em 2, 3 anos, né? Não existe isso sem um alto risco também. Então, sempre coloque isso na cabeça, quanto maior o retorno, maior o risco, principalmente no mercado de capitais, ok? O risco escondido na renda fixa, né? Quais são os riscos que tem na renda fixa, Michael? A gente tem um risco de crédito, que é a possibilidade do emissor basicamente não pagar, né? A gente tem um risco de liquidez, que é o que aconteceu com o Banco Master aqui, né? Perdão, a gente tem um risco de liquidação, que é o que aconteceu com o Banco Master, né? Basicamente faliu. A gente tem o risco de liquidez, que é muitas vezes você não consegue sair do produto, né? O seu dinheiro fica preso durante um certo período. Não que você vai perder esse dinheiro, mas você tem que prestar atenção, porque, por exemplo, produtos como LCI e LCA, geralmente o seu dinheiro ele tem que ficar aí preso durante 9 meses a um ano, né? Então eles só te pagam se você não mexer nesse valor durante esse período. Se por acaso você precisar sacar esse valor, você vai perder aí uma parte dele, né? Então é assim que funciona para algumas rendas fixas, ok? Então, pessoal, é o seguinte, você precisa entender o que você está investindo, né? Não quer dizer que só porque é renda fixa que você vai investir sem entender o que é aquilo, né? Então, o investidor assinou basicamente um contrato que não entendeu. Muitas vezes é isso, que quando você investe em algo que você não entende, você está assinando um contrato sem ler. E depois você vai ficar à mercê do que é que pode acontecer, né, pessoal? Então, muito cuidado com isso, mesmo sendo renda fixa. E aí vamos falar um pouco sobre o FGC, né? Que o pessoal fala, mas aí eu tô garantido pelo FGC, o FGC vai me pagar e tudo mais. Ok. O FGC, para quem não sabe, é o Fundo Garantidor de Crédito, né?
Fundo Garantidor de Crédito, ele é, se você vir aqui no site do FGC, como eu estou mostrando para vocês, ele vai mostrar aqui basicamente, ó, foi criado em 1995, é uma associação privada, né, sem fins lucrativos, que integra o sistema financeiro nacional, né? E está dizendo aqui que atua para ampliar a confiança das pessoas nesse sistema. O FGC, basicamente, ele vai garantir aí que alguns produtos, né, geralmente esses produtos são de renda fixa, que caso você venha acontecer, por exemplo, uma liquidação, né, do Banco Master, venha acontecer esse tipo de coisa, o FGC ele garante aí que você vai receber seu dinheiro de volta até R$250 mil, tá? Por CPF, por CNPJ, ele garante esse dinheiro de volta. Porém, isso daqui não é uma garantia absoluta, tá, pessoal? Só para falar para vocês. Como que o FGC consegue esse dinheiro, né? Como é que ele paga esse dinheiro? Basicamente, todas as instituições do Brasil, elas mensalmente depositam um valor ali no FGC, no Fundo Garantidor de Crédito. Então, o Itaú, o Banco do Brasil, o Santander, todas as instituições financeiras vão depositar esse dinheiro no FGC e o FGC, em posse desse dinheiro, ele consegue fazer essa garantia, né? Retornar esse valor aí para o investidor. Porém, esse valor, ele não é um valor absurdo que fica guardado lá no FGC, né? É apenas aí uma porcentagem, digamos assim. Então, no caso do Banco Master, o pessoal tá salvo, tá tranquilo, porque o Banco Master não era um banco grande. E as instituições, né, os outros bancos no Brasil, eles vão ter que aí montar esse caixa novamente do FGC, porque o Banco Master ele faliu. Então você imagina aí se for um banco maior que vem à falência, né? Muito provavelmente o FGC ele não vai ter como cobrir, né, esses valores. E aí, quando um banco fale, pessoal, todos os outros bancos eles são impactados também, porque se esse caixa do FGC ele vai ser aí liquidado, extraído, enfim, ele vai ter ali um saque, né? Os outros bancos eles vão ter que provisionar muito provavelmente uma parte maior para que esse caixa do FGC ele venha a ser completado novamente, né? Então, muito provavelmente vai impactar também o resultado dos outros bancos nos próximos meses, ok? Então, fiquem atentos, porque o FGC ele não é uma garantia absoluta de que esse seu dinheiro vai ser devolvido em caso de investimento em renda fixa, certo? Ele reduz o dano, mas não elimina o problema. O problema poderia ser muito maior caso o Banco Master fosse um banco maior ou se fosse outro banco, né, maior que estivesse falindo aí. Tá, pessoal? Então, assim, por que muita gente cai nesse tipo de problema, Mikael? Olha, existem vários pontos. Alguns pontos que eu posso elencar aqui é o medo da bolsa, né? O trauma com a renda variável, de não entender o que estava fazendo, investir em qualquer coisa e acabar perdendo dinheiro, né? A própria falta de educação financeira, que é o que a gente tenta fazer aqui, né? Trazer uma educação financeira para o brasileiro médio, para que você saiba o que é que você está investindo, você saiba um pouco mais sobre o mercado financeiro, né? E a própria ganância do ser humano, né, pessoal? O desejo de você ganhar mais sem risco, você achar que você vai dobrar o seu capital em pouco tempo aí, né? Então, muito cuidado com isso, certo? Mikael, como é que o investidor ele pode se proteger? Olha, eu diria que você tem que sempre desconfiar de retornos fora da curva. Uma coisa boa para você fazer também é diversificar as instituições onde você deixa o seu dinheiro, principalmente se você tiver um grande capital. Então, separe esse capital, coloque uma parte em instituição, outra parte em outra, certo? Itaú, Banco do Brasil, Santander, os grandes bancos, Bradesco, enfim. E pergunte sempre, né? Por que esse investimento ele paga tanto? Então sempre tem essa pulgazinha aí atrás da orelha, porque vai te salvar de muito problema, tá? E para concluir, a renda fixa ela é importante, ela não é vilã. A gente já falou muito aqui no canal sobre a renda fixa, que é importante você colocar um dinheiro lá para sua reserva de emergência, para sua reserva de oportunidade, caso você precise de um valor aí para ter uma liquidez, né? E não tenha os mesmos, digamos assim, a mesma rentabilidade da poupança, né? Que é quase nula. Enfim, mas não é risco zero. É isso que eu queria trazer para vocês aqui. Renda fixa é muito bom, invista, mas entenda no que você está investindo, né? Que a liberdade financeira ela não vem de promessas altas, né? Mas vem de decisões consistentes ali no mês a mês e consistentes e conscientes, tá, pessoal? Então, por hoje era isso. Queria trazer aqui para vocês. Espero ter ajudado. Se você conhece alguém que precisa ouvir, né, essas palavras aqui, compartilhe esse vídeo, né? Deixa seu joinha, deixa um comentário aí qualquer, que você ajuda bastante no engajamento do vídeo, para que o YouTube entenda que vocês estão gostando do conteúdo e também ajude a divulgar para mais pessoas. Então, por hoje é só. Até a próxima e tchau, tchau.